Primeiro, eu queria também agradecer a cada um, agradecer também o pastor Rideu e a pastora Kelly por esses 7 anos. Nós estamos há 6 anos, hoje ainda a gente conversava com a Su um pouco sobre isso. O que Deus fez nesses 6 anos de caminhada. A transformação que Deus fez nas nossas vidas. Então nós como família, nós somos muito gratos. A família Shalom. E falando um pouco sobre isso, assim, queridos, eu comecei a estudar um pouco sobre a vida de Ezequiel, do profeta Ezequiel. E Ezequiel, queridos, ele foi tirado da sua terra natal e foi colocado na Babilônia. E ele teria que assumir ali o seu chamado como sacerdote aproximadamente aos seus 30 anos. E ele foi retirado dessa terra e colocado em Babilônia aproximadamente com seus 25 anos. E nesses 5 anos ele ficou se batendo. Ele ficou indo de um lado para o outro nesses 5 anos. E eu comecei a pensar nisso, queridos. E há 1 ano atrás a gente, com a Su, fomos ordenados a pastores. E eu comecei a pensar nisso, cara. Deus, Ele nos tirou da nossa terra, levou nós para uma terra que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos como ia ser e o que ia ser. E nós ficamos ali por 5 anos, lutando. Vai para lá e vem para cá, e o pastor dá um puxão de orelha aqui, e dá um puxão de orelha ali. E assim foi com Ezequiel, queridos, que aos seus 30 anos, aproximadamente, ele assumiu o seu ministério como sacerdote e profeta. E ele sempre lembra na sua carta da mão do Senhor. Ele fala mais ou menos aproximadamente umas 35 vezes no seu livro sobre a mão do Senhor sobre a vida dele. E a primeira vez que ele fala sobre a mão do Senhor está em Ezequiel 1:3. Não? Então eu vou ler para vocês. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a mão do Senhor estava sobre ele. Talvez a nossa vida, queridos, ela esteja na mão de um político, na mão de um chefe, médico ou qualquer outra pessoa. E certamente nós, se estivéssemos na mão dessas pessoas, sempre nós vamos estar com dúvidas. Não é verdade? Assim como o Vinícius, quinta-feira, ele se machucou e a gente precisou procurar o médico. E ali começou a gerar dúvida. A gente chegou primeiro a tirar um raio-x, o médico falou, vamos te encaminhar para outro lugar. A gente foi para outro lugar, chegamos lá, o médico falou assim, pode ir embora. Continua movimentando e pode ir embora, mas o braço dele está quebrado. Saiu uma lasca do osso. E aí começou a gerar a dúvida. Por quê? Porque a nossa vida estava na mão de quem? De um médico. E toda vez que nós colocamos a nossa vida na mão de seres humanos, gera dúvidas. Muitas dúvidas. E essa expressão, a mão do Senhor, para Ezequiel, é uma marca da certeza que a sua vida realmente estava na mão de Deus. E os momentos mais marcantes da vida do profeta Ezequiel são marcados pelo agir da mão do Senhor. Toda vez que ele fala com Ezequiel, Ezequiel já se refere que foi a mão do Senhor que levou ele para lá. Toda vez. E aqui, queridos, a mão do Senhor, ela nos sustenta. Toda vez a mão do Senhor nos sustenta. Olha o que fala Ezequiel 3,14. O Espírito
me levantou e me tirou de lá. Saí amargurado e agitado, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. A força do profeta Ezequiel não estava em suas próprias mãos, mas era a mão do próprio Deus quem o sustentava. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Queridos, quantas vezes o Espírito do Senhor nos levanta e nos tira da onde nós estamos? E o que Ezequiel faz? Olha o versículo. Saí amargurado e agitado. Por quê? Porque talvez ali, queridos, Ezequiel estava olhando para seres humanos e falando assim: na minha força é melhor. Tudo que eu faço na minha força vai ser melhor. E aí ele sai dali amargurado e agitado com isso. E quantas vezes Deus nos pega pela mão e tira de onde nós estamos e fala assim: ó, dá um passo para trás. E o que eu faço? Eu fico amargurado com isso. Eu não olho para Deus da forma que eu tenho que olhar. E se você se sente fraco diante das dificuldades da vida e não consegue segurar firme, parece que tudo escapa de suas mãos, então creia na mão do Senhor. Creia que Ele é contigo. Ele vai te sustentar e Ele não vai deixar você caído. Creia na mão do Senhor. Olha o que Salmos 37, do 23 ao 24 nos fala. O Senhor dirige os passos do justo, Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor segura pela mão. A mão de Deus nos sustenta. Queridos, nesse mesmo ida no médico e tal, a gente saiu de casa por volta do meio-dia e pouco, para levar o Vinícius. E a gente estava só com o café da manhã. E isso me marcou, queridos, de uma maneira que depois eu tive que me arrepender diante do Senhor com isso. E aí, começo do mês, a gente ali segurando, vamos ter que ajeitar para as contas e tal, vai dar tudo certo, mas vamos picha aqui, estica ali. E o que acontece? A gente foi para o UPA, do UPA fomos para o Hospital do Trabalhador, saímos de lá, era 6 e pouco da tarde, quase 7, saímos de lá, sem comer nada. E quando a Suco e o Vini chegaram no carro, veio algo dentro de mim e falou assim: leva eles para comer. E no meu pensamento, queridos, humano, o que eu pensei? Se eu levar eles para comer, vai faltar. Isso no meu pensamento humano. E aí eu falei: não, eu vou tocar direto embora, e lá eu chego e faço uma janta. Não deixo nem a Su colocar a mão nas panelas, que ela já não vai ficar brava comigo. Faço uma janta e tá tudo certo. Só que para fazer uma janta, queridos, demora um pouquinho. E aí tá, tudo bem, já vi que o clima não estava legal assim, mas já fui fazendo a janta. Você sabe, uma pessoa com fome, queridos, na ocasião assim da Su é brabo. E eu vi que não estava legal e tal, mas tudo bem. E naquele momento que eu estava ali, mexendo aquela panela, o Senhor falou no meu coração: você não confiou no que eu te falei. Queridos, aquilo ali foi um tapa para mim. E eu fiquei pensando: cara, eu sei que o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos sustenta, por que eu não fiz? Queridos, não deu 20 minutos. Um irmão me manda uma mensagem: estamos orando por vocês e tal, me manda a tua conta que o Espírito Santo ministrou meu coração e eu quero ofertar sobre a tua vida. O Senhor nos sustenta. A mão do Senhor nos sustenta.
E aquilo ali para mim foi um tapa na minha cara. Porque eu poderia ter parado lá atrás, falado para eles, como? Sem se importar com amanhã. Sem se importar o que ia acontecer. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos de quem? Do Senhor. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor segura pela... Ele não está te segurando pelo pescoço. Ele não está pronto para te dar uma porrada. Quando você sai com o teu filho na rua, como que é a melhor forma de você proteger ele? Segurando? O Senhor está te segurando pela mão. Queridos, e talvez eu fosse gastar assim 50 reais ali nessa. E o Senhor triplicou o que eu ia gastar, para me dar mais na cara ainda. E falar assim, a hora que eu falar com você, obedeça. A hora que eu falar com você, faça. E além de tudo ainda, não obedeci o Senhor, levei essa, e daí a Su veio ainda me falar, pois é, a gente poderia ter parado, né? Comer. Ah, já foi, né? Queridos, a mão do Senhor nos sustenta. Sempre vai nos sustentar. A mão do Senhor também ela nos levanta, queridos. Ezequiel 3, 22. A mão do Senhor veio sobre mim e ele disse, levanta-se e vá até o vale, e eu lhe falarei ali. Queridos, Ezequiel foi levado pela mão de Deus, que o ergueu como profeta e o mandou ficar de pé para servir o Senhor. E em outro momento ainda, Ezequiel ele foi erguido. Ezequiel 8:3. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me levou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém, numa visão dada por Deus. Fui levado à porta norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. E talvez o Senhor tenha nos pegado assim. Quem é pai sabe que às vezes precisa pegar pelo cabelo e dar um chacoalhão, né? E eu vejo ali o que Deus fez com Ezequiel. Deus às vezes estava querendo acelerar algo em Ezequiel. E Ezequiel estava parado. O que ele estava fazendo? Talvez estivesse dormindo, talvez estivesse sentado, tomando um chimarrão bem tranquilo. E o que Deus faz? Ele vê como uma mão que pega ele pelo cabelo e tira ele do conforto. Tira ele totalmente do conforto. E ali, queridos, a mão do Senhor veio sobre ele e disse, levante e vá até o vale, e eu lhe falarei. Talvez Deus ele tenha pegado Ezequiel, tirado ele do conforto pelos cabelos. Para quê? Para marcar isso nele. Toda vez que Deus falasse com ele, ele lembrasse. Assim como nós com os nossos filhos. Toda vez que nós falamos um pouco mais grosso, o que acontece? Ele já sabe, opa, já sei o que pode acontecer. E Deus ele marcava lugar com Ezequiel para falar com ele. Vá até o vale, e ali eu falarei. E talvez Deus tenha nos falado assim, ó, vá para o teu quarto de escuta. Vá para um lugar onde eu quero falar com você. E o que nós fazemos?
nos acomodamos com isso. Nós talvez não tenhamos dado tanto valor assim na mão do Senhor sobre a nossa vida. Onde Ele quer que nós faça. Ele quer que nós vá até o vale. Ele quer que nós dê o passo. Ele quer que nós se movimente até Ele. Por quê? Porque Ele nos cuida. Nós precisamos nos movimentar. E às vezes para nós ir até o vale, nós podemos olhar para o vale e falar assim, mas o vale é longe, é difícil, eu não consigo chegar até ali. Senhor, eu não estou conseguindo mais andar, eu não estou conseguindo mais orar, eu não estou conseguindo mais buscar. Mas Deus, Ele quer que você chegue até o vale, porque Ele quer falar com você. Deus, Ele precisa que você se movimente, porque Ele quer falar com nós. Assim como Ele falava com Ezequiel, assim como a mão dele dirigia tudo que Ezequiel ia fazer, assim Ele quer fazer conosco. Deus nos levanta por suas mãos para nos erguer diante de situações que tentam nos oprimir ou nos derrubar. Nós somos chamados para ficar de pé diante do Senhor e para servi-lo. Ser como Ele. Deus, Ele nos chama para fora. Ele nos chama para que nós possamos se levantar diante de situações que talvez nós tenha adormecido. O morto pode falar? Pode andar? Quem está vivo aqui? Se eu estou vivo, eu preciso me movimentar. Eu preciso ver o que Deus quer. Porque não adianta também eu cair nessa de, Deus, Ele vai me levantar, Ele vai me sustentar. Vai. Só cuidado, queridos, que Ele pode te pegar pelo cabelo. E quem aqui já foi pegado pelo cabelo? Eu várias vezes. Dói, né? Às vezes machuca. Mas o porquê que Deus faz isso? Porque nós estamos adormecidos, parados, sentados e esperando. Como eu falei, quando Deus falou comigo lá, estacionado, esperando Ele chegar, eu poderia ter me movimentado, falado, vamos ali, vou servir um banquete para eles. Por quê? Porque eu sabia que Deus está me sustentando. E o que eu fiz? Eu adormeci. Falei, não. Eu pensei no que ia ser o dia de amanhã. Como será que ia ser o dia de amanhã? Queridos, e além desse irmão, assim, queridos, mandar uma mensagem lá, sentimos de abençoar você. Amém, irmão. Amém. Outra coisa, queridos, eu não fico mais constrangido. Aquele que quiser me abençoar é só me mandar mensagem. Se vindo de Deus, queridos, está tudo certo. No outro dia de manhã, uma mensagem também no meu celular. Algo que eu dava como perdido, queridos, estava na minha conta. Perdido. Algo que eu dava como perdido. De novo, o Espírito Santo me fala: é desse jeito que tem que ser? É assim? Você confiando na força do teu próprio braço? Você confiando que você vai pagar tuas contas, que você vai fazer tuas coisas? Olha o que Efésios 2:6 nos fala. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele
nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Por que Ele nos ressuscitou com Cristo? Para nós estar com Ele nos domínios celestiais. A mão do Senhor nos leva aos domínios celestiais. O toque do Senhor nos leva aos domínios celestiais. E o que eu tenho feito com isso? O que eu tenho feito com o que Deus tocou e fala assim, ó, ei, Paulo, você vai sentar aí do meu lado e a gente vai trocar uma ideia, vamos conversar. Nos domínios celestiais. E talvez eu tenha olhado e falado assim, não, eu acho que eu posso dominar eu mesmo, com a força do meu próprio braço. Não preciso depender que Deus me levante, que Deus me sustente. E aonde a nossa dependência tem que ser totalmente do Senhor. Queridos, Deus Ele sustentou a Shalom até aqui. Deus Ele levantou a Shalom. E Deus Ele tem guiado a Shalom. Durante esses 7 anos, e durante mais 7, e mais 7, e mais 7, e mais 7. E Ele está levantando a Shalom para quê? Domínio celestiais. E Ele precisa de quem? De mim e de você. E nós. Só que enquanto eu ficar na força do meu próprio braço, tentando me sustentar e tentando me levantar, na força do meu próprio braço, eu não vou atingir ninguém. E eu vou um pouco mais além ainda. Nós não vamos ser ameaça para ninguém. O diabo vai olhar para nós e vai começar a dar risada. Por quê? Porque eu sem Deus, eu não sou nada. Quem era o Paulo lá sem Deus? Tentando se sustentar e tentando se levantar. Querido, sem Deus, quando eu tentei me levantar, eu quebrei mais. Perdendo meu casamento. Por quê? Porque eu achava que eu era o bom. E eu me sustentava sozinho. E eu levantava as coisas sozinho. A mão do Senhor nos levantará. Sem a mão do Senhor, queridos, desculpa, mas não vai dar. Sabe aquele negócio assim que abrimos e falamos, vai ser o... Uau! Você perguntou para quem? O que vai ser? Você falou com quem? Quem vai te sustentar nesse negócio? Queridos, se nós não colocar Deus no meio, você não vai se levantar e não vai ter o sustento. Porque tudo é dele e para Ele. E o terceiro ponto, queridos, a mão do Senhor nos conduz. Olha o que fala Ezequiel 37:1. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levantou a um vale cheio de ossos. A mão de Deus conduzia Ezequiel e levava para onde o Senhor queria que estivesse como profeta. Queridos, Deus Ele pega Ezequiel e leva para onde? Para um vale de ossos secos. E se Ele nos leva para um vale de ossos secos, qual seria a nossa reação? Olharia para tudo aquilo e falava, cara, nada a ver isso aí.
Só pode que Deus me trouxe para cá para mim estudar sobre os ossos. Por quê? Porque eu olho com os olhos naturais. E eu sempre dependo da minha mão. Mas a mão do Senhor tira Ezequiel do seu conforto e leva até um vale de ossos secos. E fala para ele o que? Profetiza. Profetiza. E o que começa a acontecer? Aqueles ossos começam a ganhar vidas. E quantas vezes Deus tem falado com nós? Profetiza sobre isso. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre a tua família. Mas nós preferimos ficar juntos com os ossos. Com aquela montoeira de ossos. Em vez de nós olharmos e falar assim: isso vai gerar vida. A minha família vai gerar vida. A minha família vai dar frutos. O meu trabalho vai ter vida. Não importa se você levanta na segunda-feira com raiva do teu trabalho. Comece a declarar coisas boas sobre o teu trabalho. Comece a declarar que aquele lugar é lugar de vida. Aquele lugar é cheio da presença do Senhor. Assim como foi o vale de ossos secos. Talvez está na hora de nós virar essa chave e falar assim: Senhor, coloca a tua mão agora sobre tudo. Porque eu não quero mais viver nesse vale de ossos secos. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos levanta, o Senhor nos conduz. Mas até agora, Senhor, eu estava tentando me levantar, eu estava tentando me sustentar e eu estava tentando me conduzir. E se eu olhar para trás, eu vou ver que a minha bagagem está cheia de ossos secos. E eu não consigo ver o que Deus tem feito. Eu não consigo ver a mão do Senhor sobre a minha vida. Queridos, e a mão do Senhor sobre a nossa vida é 24 horas por dia. Quem aqui já passou por um aperto? E aí quando olhou estava tudo certo. E o que é isso? A força do nosso próprio braço. É a mão do Senhor sobre a nossa vida. E talvez a gente olhe e fale assim: ah não, mas era só uma coisinha insignificante. O Senhor age nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. E eu estava ali estudando hoje à tarde ainda essa palavra, queridos, e o Espírito Santo começou a me lembrar da mão do Senhor sobre a nossa vida. E ele me lembrou de um certo fogão, queridos, que eu nem lembrava mais. Que nós tínhamos feito uma lista de oração lá em casa. E nessa lista de oração, a Su colocou o fogão lá na lista. Porque o fogão funcionava, acho que 2 ou 3 bocas, o forno não funcionava. Vamos orar. Começamos a orar sobre o fogão. Se eu não estou enganado, queridos, a gente orou 1 ou 2 dias em cima daquela lista. No terceiro dia, uma mensagem: ei, tem um fogão aqui para doação. No grupo da igreja. Era, né? A mensagem: tem um fogão aqui para doação. A Su na hora entrou em contato. E aí a pessoa falou: pode vir buscar o fogão. E eu fui. Emprestei a caminhonete, que naquela época o Rodrigo tinha a caminhonete. Emprestei a caminhonete do Rodrigo e fui lá buscar.
Queridos, quando eu chego lá, o fogão parecia que tinha vindo da loja. Da loja. Zero fogão. Quando eu chego em casa e mostro para a Su olhou para mim e falou assim, ó: você estava orando sobre coisas grandes, né? Falei, é verdade. E ela olhou para mim e falou: será que nós não conseguimos enxergar a mão do Senhor sobre as coisas pequenas? Nós oramos sobre um fogão. E o Senhor nos abençoou com esse fogão. E talvez nós precisamos mudar um pouco o nosso jeito, queridos. Por quê? Porque nós começamos a orar assim, ó: Senhor, essa igreja a gente vai crescer para 2.000, 3.000 pessoas. E está errado? Não. Mas se eu olho na minha volta, queridos, hoje aqui dentro dessa igreja, eu tenho talvez 5 a 6 dos meus familiares. E aí a minha oração é assim, ó: Senhor, a igreja de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Hoje aqui dentro, queridos, nós somos em torno de uns 120 a 150 membros. Mais ou menos isso, né, pastor? 150 membros. De todos esses membros, queridos, dos meus parentes, eu tenho aqui dentro uns 5 ou 6. Então por que eu não dou um passo para trás? E vejo o tamanho e grandeza a mão do Senhor é sobre a minha vida. E não tento compartilhar isso dentro da minha família. E tento mudar a história da minha família. Mas eu olho, queridos, para a mão do Senhor como grandes coisas. 2.000, 3.000 pessoas. E eu não consigo analisar que a mão do Senhor também está nas pequenas coisas. Se eu trago um da minha família para cá, é a mão do Senhor que está sobre isso. Mas eu penso em sair e falar assim, cara, vou pregar e milhões de pessoas vão estar ali. Está errado? Não está errado, queridos. Mas por que eu não penso naquele um que a mão do Senhor também está sobre ele? E em vários momentos Ezequiel foi levado a lugares difíceis ou perigosos, mas sabia que não estava ali por acaso, e sim conduzido pela mão do Senhor. Talvez Deus ele tenha nos levado a lugares difíceis, assim como Deus tem nos desafiado, queridos. E talvez a gente olhe e fale, cara, é difícil para mim isso. Achamos que 7 anos foram fáceis. Olha o tanto de cabelo branco nós deixamos na cabeça do pastor. Só que a mão do Senhor estava sobre a vida deles, para nós poder estar aqui hoje, queridos. E se nós queremos chegar lá nas 2.000, 3.000 pessoas, nós precisamos crer que a mão do Senhor está sobre nós. E ela nos sustenta. E ela nos levanta. E ela também nos conduz, queridos. E conduz assim, talvez em lugares que nós não queremos estar. Talvez em lugares que nós falamos assim, não, cara, aí não. Deixa eu quietinho. Deixa eu tranquilo aqui. Como o pastor falou ontem sobre isso. Deixa eu no meu canto. Mas talvez ali, aonde a mão do Senhor tem nos conduzido, é que nós vamos ressuscitar o vale de ossos secos.
Precisamos ficar atentos, queridos. Olhe para as mãos de Deus e siga a direção que Deus dá para a sua vida. Precisamos olhar para a mão do Senhor e falar assim: Senhor, é isso que o Senhor quer, eu estou aqui. Salmo 123, 1. Levanto os meus olhos para ti, ó Deus, que habitas nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão, como os servos que olham para a sua mão das suas senhoras, dos seus senhores, e a serva que olha para a mão da sua senhora. Levanto meus olhos para ti, ó Deus, que habitas no céu. Continuamos a olhar para o Senhor. Não importa o que aconteça, não importa onde o Senhor nos conduza. O que importa, queridos, é que nós precisamos continuar olhando para o Senhor. Continuamos olhando para Ele. Não importa o lado que Ele nos conduza. Não tome decisões sem a certeza que será conduzido pelo Senhor. Qualquer lugar que estiver debaixo da mão do Senhor será abençoado, e qualquer coisa que não vier da mão do Senhor não será bom para as nossas vidas. Qualquer coisa que não vem de Deus, queridos, rejeite. Se você ainda tem dúvida, pergunte para o Senhor: Senhor, é da tua vontade? É da tua vontade? A mão do Senhor conduz as nossas vidas. E a vida do profeta Ezequiel foi marcada pela mão de Deus, que sustentou, levantou e conduziu. Sem a mão do Senhor, Ezequiel não seria ninguém, mas com a mão de Deus sobre si, se tornou um grande profeta. Sem a mão do Senhor sobre as nossas vidas, nós não somos ninguém. Queridos, e eu creio que Deus, Ele quer conduzir as nossas vidas. E é de uma maneira sobrenatural. E eu creio ainda que Deus, Ele quer destravar algo no seu povo. Ele quer destravar os ministérios. Assim como Ele fez com Ezequiel, Ele destrava o ministério de Ezequiel. Um grande profeta. E talvez o que nós temos passado, queridos, tenha nos travado com isso. Mas nós precisamos olhar para a vida de Ezequiel e pensar: cara, ele saiu da sua terra natal, aproximadamente com seus 30 anos, com seus 25 anos. E ele precisava assumir com seus 30, ele ficou seus 5 anos ali, andando e caminhando. Mas Deus pegou ele, começou a conduzir ele. Então não importa o que nós tenhamos passado ou o que vamos passar. O que importa é que Deus está estendendo a mão e falando assim: está aqui a minha mão, pega nela que eu vou te conduzir, eu vou te sustentar, eu vou te levantar. E nós muitas vezes nós ficamos cômodos com isso. Em olhar e falar assim: está tudo certo, eu vou no culto no domingo e eu recebo, estou lá sentadinho e está tudo certo com isso. Mas eu quero te falar que Deus tem um ministério para você. Ele tem um ministério para cada um de nós. E não adianta você olhar e falar assim: cara, mas eu sou improvável. É desses que o Senhor gosta, dos improváveis. Porque Ele usa os loucos para confundir quem? Quem aqui se considera um louco? Desde a hora que você já falou: eis-me aqui, queridos, você já pode se considerar um louco. Ezequiel era louco ou não? Que Deus chegava e pegava ele pelos cabelos, mandava ele fazer as coisas. Você já pensou nós hoje, queridos, olhando para Ezequiel, falando sobre um monte de ossos secos, o que você faria?
Você ia chamar ele de louco ou não? Se olhar para aquele cara ali, falando com aquela montoeira de osso, ia falar assim, cara, esse cara aí só pode estar ficando louco aí e vai fazer alguma coisa aí no meio desses ossos. Vai começar a montar pecinha por pecinha aí, porque... E talvez tenha muita gente, queridos, que olhe para você e te chame de louco. E talvez esteja aí dentro o louco que Jesus vai usar para ressuscitar os ossos secos. Precisamos acreditar nisso, queridos. Precisamos olhar para a mão do Senhor como Ezequiel olhou. Quem te trouxe até aqui? E quem vai te levar além? Por isso Ezequiel ele não tinha medo de falar, pois sabia que ia dizer o que Deus mandava, e logo a sua palavra ia se cumprir. Ezequiel ele não tinha medo, por mais que chamassem ele de louco. E talvez nós tenhamos uma trava, que se chama medo. Ele não tinha medo, porque ele sabia quem estava conduzindo ele. E nós muitas vezes nós sabemos quem nos conduz, e mesmo assim nós temos medo. Creia que a mão de Deus está sobre a sua vida. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém?